Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa. Hoje temos muitas atrações e informações. Confira o advogado Marcos Tavares Leite comentando que os empregadores devem ficar atentos ao uso de guia específica no recolhimento de valores devidos aos trabalhadores a título de FGTS. O economista Roberto Luiz Troster falando sobre emprego, uma questão central na política econômica. Além de dicas e curiosidades. E nesta semana o presidente do Simp, Joseph Cury, recebe o presidente do IANSP, Wilson Polara. Fique conosco! Uma questão central na política econômica é o emprego. O texto clássico de macroeconomia chama-se Teoria Geral do Emprego. O que fazer para empregar mais cidadãos? No Brasil, nós temos 12 milhões de desempregados e outro tanto de subempregados. É importante, de alguma maneira, fazer com que essas pessoas comecem a participar ativamente da cidadania econômica. 3 fatores são determinantes do emprego. O primeiro fator é o fator conjuntural. A atividade econômica cai, o emprego cai também, a atividade econômica aumenta, o emprego aumenta também. É o caso, por exemplo, da lanchonete aqui embaixo. Cai o movimento, um garçom é mandado embora, retoma o movimento, aumenta o emprego, é recontratado o garçom. A teoria do governo, que está implícito no governo é: vamos fazer a reforma da Previdência, fazendo a reforma da Previdência estabiliza a dívida pública, estabilizando a dívida pública voltam os investimentos, voltando os investimentos aumenta o emprego, se refere ao emprego conjuntural. O segundo desemprego, o desemprego tecnológico. Inovações tecnológicas estão desempregando em alguns setores e empregando em outros. Então, as livrarias brasileiras, por exemplo, estão com uma crise agora, em parte causadas pela Amazon, que fica no Oregon, nos Estados Unidos. Você acaba importando livros diretamente, em detrimento das livrarias que importavam os livros aqui. Isso demanda uma política ativa, criar capacidades para empregar essas pessoas. Um exemplo positivo é o Uber 99. Baixou o custo de transporte e empregou muitas pessoas. E o terceiro é estrutural. A economia brasileira tem baixa competitividade. É complicado abrir uma empresa, pagar impostos, seguir as regulações do Brasil. Então o que acontece? Muitas empresas brasileiras se instalam em países vizinhos e exportam para cá. Isso pode mudar, demanda uma agenda de competitividade bem agressiva. É possível. A Índia fez isso em pouco tempo e o Brasil pode fazer melhor. É isso. O Centro Cultural São Paulo é um espaço público de cultura e convívio. O visual urbano e a localização ao lado da Estação Vergueiro do metrô são os atrativos do local. Foi inaugurado em 1982, a partir de um projeto de expansão da Biblioteca Mário de Andrade. Os 4 andares são ocupados por bibliotecas, exposições de obras modernistas e contemporâneas, programação de teatro, dança, música, literatura, artes visuais e cinema. O Centro Cultural recebe mais de 200 eventos por mês, mais de 800 mil visitas ao ano e fica localizado na Rua Vergueiro, número 1000. Visite! Um alerta às empresas quando fazem acordos em matéria trabalhista com os seus empregados. É muito comum, seja de forma judicial ou até extrajudicial, especialmente quando se trata de pendências em relação ao fundo de garantia, que as empresas façam um acordo, instrumentalizem esse acordo e façam diretamente o pagamento do fundo de garantia pendente ao trabalhador. Ou mesmo quando se trata de um acordo judicial homologado na Justiça do Trabalho, faz o pagamento em dinheiro ou através de uma guia de depósito judicial também para o recebimento por esse trabalhador. Absoluto cuidado nessa situação. A Caixa Econômica Federal ela só reconhece o pagamento, o recolhimento do fundo de garantia, se feito diretamente à Caixa Econômica, através de guia específica e de um código específico, 660.
Caso contrário, ainda que haja o recolhimento ao trabalhador sobre o seu fundo de garantia, não haverá o reconhecimento pela Caixa Econômica e, portanto, estará sujeito o empresário, o empregador, ao recolhimento em duplicidade desse valor do fundo de garantia. Ou seja, o pagamento ao trabalhador desse valor e depois uma autuação em relação à fiscalização e até um executivo fiscal para cobrar novamente esse valor do fundo de garantia porque eles não reconhecem como tendo sido pago adequadamente. Defesa pode até existir, mas novamente nós estaremos falando de ter que se socorrer do Poder Judiciário, de ter que apresentar garantias para depósito ou para sua defesa numa execução fiscal e, portanto, mais trabalho e mais ônus. É importante, assim, caso haja um acordo em matéria trabalhista que envolva também o fundo de garantia, que esse pagamento do fundo de garantia seja feito através de guia própria da Caixa Econômica Federal, depósito perante a Caixa Econômica Federal e o levantamento pelo trabalhador dentro também dessa instituição. É assim que vai ficar assegurado, seja o trabalhador, seja o empresário, o devido recolhimento e recebimento dessas verbas fundiárias. E é assim que o SIMP trabalha, justamente protegendo os interesses da micro e da pequena indústria, dos empregadores, de forma que se mantenham formais e regulares, pagando o que é devido a quem deve receber, e também em proteção ao trabalhador, no sentido de que ele tenha seus direitos respeitados e possa receber também o que lhe é devido. A Avenida Paulista é um dos principais centros financeiros da cidade, assim como também um dos seus pontos turísticos mais característicos. É um importante polo econômico e de entretenimento. Inaugurada no dia 8 de dezembro de 1891, por iniciativa do engenheiro Joaquim Eugênio de Lima, teve grande expansão imobiliária em terrenos de antigas fazendas. O nome dela, a princípio, seria Avenida das Acácias, mas Joaquim Eugênio de Lima decretou o nome Avenida Paulista em homenagem aos paulistas. Essa, você sabia? Uma das principais feiras de tecnologia do Brasil, a 12ª edição da Campus Party começou terça-feira, dia 12, na cidade de São Paulo, mais precisamente no Expo Center Norte. O evento terminará hoje à noite. De acordo com os organizadores, são esperadas cerca de 120 mil pessoas, incluindo 12 mil na área de camping. Ainda dá tempo de aproveitar as dezenas de palestras, eventos e apresentações de projetos, definidos como imersão de pessoas. A feira é um espaço para troca de experiências, ideias e oportunidades, com a participação de técnicos e universitários de todo o Brasil e do mundo. A Campus Party, para conseguir atender ao máximo de público possível, possui 3 áreas distintas para seus participantes. A Open Campus, onde o público pode se divertir, a Arena, onde ocorrem os workshops e palestras, e o Camping, onde as pessoas montam barracas e passam os dias do evento morando ali. Visite na Rua José Bernardo Pinto, número 333, na Vila Guilherme. Entrevista da semana. Nosso convidado de hoje é o Dr. Wilson Polara, é o atual superintendente do IANSP. Só para contextualizar um pouco, ele foi o responsável, por exemplo, pela vacinação da febre amarela, o corujão da saúde, o remédio rápido, a carreta da saúde, entre vários outros grandes prestos à sociedade. É um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado, Cura. Eu sei que o convite se deve à nossa amizade, mas eu estou muito feliz de estar aqui novamente no seu programa. Não, o convite se deve à sua competência, ao seu trabalho e ao desenvolvimento em prol da sociedade. Obrigado. O que é o IANSP? O IANSP é um sistema de saúde, é o sistema de saúde dos funcionários públicos estaduais. Então aí incluem-se todos os professores, todos os funcionários da administração pública, das secretarias, todos os penitenciários,
os policiais civis e o judiciário. É muita gente. Nós estamos falando de que universo de pessoas? 1.340.000 pessoas. Quantos hospitais estão dentro desse contexto? Nós temos um hospital principal, que é o hospital aqui de São Paulo, o Hospital Servidor Público Estadual, um dos melhores hospitais do Brasil. São 840 leitos. E estamos falando de 80 hospitais credenciados por todo o estado de São Paulo. Além dos convênios com AME, SUS, como é que isso funciona? Não. O sistema IANSP não tem nada a ver com o SUS. É separado? É separado. É como se fosse um convênio privado. E é sustentado pela própria pagamento dos funcionários públicos, que são descontados em folha de pagamento uma porcentagem dos seus salários para sustentar o seu próprio sistema. E é estadual ou tem parceria? É estadual, legado à Secretaria de Governo. Sim. É uma autarquia da Secretaria de Governo. É do governo. E ele se financia com essa contribuição, mas municípios participam, não, a União participa? Não, é só o Estado. Só o Estado? O Estado é assim, o funcionário público contribui com 2% do seu salário e o Estado paga mais 1%, 50% do que o funcionário contribuiu. É autofinanciável? É autofinanciável. Ele fecha bonitinho no fim do ano. Toda vez que a gente ouve falar em saúde, a grande discussão é falta verba, falta recurso, não tem leito, não... Qual a sua análise, qual a sua visão agora que tem 80 hospitais sob sua égide de administração? Não, a gente mostra que é possível, sim, com o orçamento que nós temos hoje, dar um bom atendimento de saúde à população. O grande problema é que o sistema é caótico. O sistema SUS ele é caótico. Ele nunca foi implantado da maneira que ele foi concebido. Se ele tivesse sido implantado da maneira que tinha sido concebido, seria muito diferente. O grande problema do SUS é o acesso. As pessoas que são tratadas no SUS adoram o SUS. O SUS tem o maior sistema de transplantes do mundo. Ele tem um dos maiores sistemas de cirurgias cardíacas do mundo. Ele tem o maior programa de vacinação do mundo. O problema é o acesso. O problema é que as pessoas vão para onde elas querem, a qualquer hora, e o hospital é obrigado a abrir a porta e receber quem quiser. Esse é o problema. Como é que se corrige isso? A grande solução seria incentivar a unidade básica de saúde. A unidade básica de saúde, que tem 3, 4, às vezes 5 equipes de saúde da família, ela é responsável, cada equipe de saúde da família, por 3 a 4 mil pessoas. Aquele médico de saúde da família é como aquele seu amigo que você telefona quando você precisa de alguma orientação. Então, o médico de saúde da família serve para a população mais humilde como quase que um guia, um orientador de como acessar o SUS, para onde ir em qualquer situação de doença. Isto traria uma eficiência muito maior ao sistema? Exatamente. O grande problema do SUS é o acesso. As pessoas, a pessoa passa mal no meio da noite, ela não sabe o que fazer. Não sabe para onde ir. Então ela vai para onde? Vai para o maior hospital que ela vê, que está ao lado da casa dela, ela vai para o pronto-socorro daquele hospital. E não é assim. Entendeu? Nós temos, num pronto-socorro, normalmente, 80% das pessoas são coisas muito simples. 40% das pessoas que estão ali naquela fila, elas estão lá procurando um atestado, uma orientação, alguma coisa só de conversa. 40%, que são os chamados verdes, né, que são classificados por... Elas vão pegar uma receita, comprar o remédio na farmácia e tomar em casa. 15% teriam que ficar algumas horas no pronto-socorro, tomar um soro, fazer um exame, e 5% não teria que estar ali, teria que ir direto para o hospital. É o SAMU que tem que atender. São as pessoas que estão infartando, pessoas que perderam a consciência, que foram atropeladas, casos graves, que estão com uma hemorragia. Essas pessoas não têm que ir para o pronto-socorro, elas têm que ir direto para o hospital. E o hospital, o grande hospital da região, não tem que ter porta aberta para a rua, porque senão aqueles casos simples estão competindo com o caso grave que tem que ser atendido imediatamente. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, muito se fala
que cada município quer ter um hospital, quer ter um atendimento, que é o sonho das pessoas. Como é que isso se divide pelo Brasil? Veja bem, eu costumo dizer que a Secretaria do Município é a Secretaria da Saúde. A Secretaria do Hospital é a Secretaria da Doença. Por quê? O município ele tem que cuidar das coisas da prevenção, das coisas básicas, das coisas mais simples. Quando você tem uma situação mais grave, uma UTI, uma cirurgia, tem que ir para o Estado, porque só o Estado consegue ter uma economia de escala para poder juntar pacientes de vários municípios e justificar a presença daquela equipe que vai estar lá atendendo vários municípios. 80% dos nossos municípios têm menos de 30 mil habitantes. 80%? 80%. Significa, o que significa menos de 30 mil habitantes? Significa que tem menos de um parto por dia. Qual é o município que consegue colocar um médico, obstetra, neonatologista, anestesista, enfermeiro, para fazer um parto por dia? Não consegue. Não então, se sustenta. teria que não se sustenta. E isso, imagina se assim para parto, você imagina para as outras coisas. Imagina, por exemplo, para transplante de medula. Imagina para, por exemplo, um cateterismo para tirar a pessoa num acidente vascular cerebral, fazer um aneurisma cerebral. Você tem que ter um número suficiente para poder justificar aquela equipe. E só o Estado tem capacidade de fazer isso. O município não tem capacidade de fazer isso. Se a gente pegar como exemplo o IANSP, quantos atendimentos ele faz? O IANSP tem exatamente 1,5 milhão de habitantes, de pessoas, 1.340.000. Então, Sim. ele é uma rede. Ele se justifica. Ele tem Entendeu? quantos médicos? São 2.400 médicos credenciados. E você vê, nós temos um hospital de alta complexidade, que é aquele hospital que faz a alta complexidade e é o estruturante que a gente chama, e tem 80 hospitais menores credenciados pelo estado inteiro. É exatamente isso que tem que ser feito em cada uma das regiões. Quantos atendimentos são feitos por mês, aproximadamente? São 240 mil atendimentos mês de consultas. É muita coisa. É muita coisa. 240 mil dividido por 30, nós estamos falando em praticamente 8 mil atendimentos dia. É um dia pelo outro, quer dizer, 10 corrido. mil por dia. E claro que o hospital não fecha sábado e domingo, ele trabalha direto. 8 mil é um número gigantesco. Só aqui no nosso pronto-socorro, são 600 pessoas por dia. No nosso pronto-socorro. Fora o ambulatório. Só no pronto-socorro, na porta do pronto-socorro. São números realmente muito grandes. Gigantes. Agora, qual a importância do sistema? Qual a sua avaliação sobre o sistema? O que teria que mudar no sistema para que as pessoas pudessem ter esse atendimento? Nós começamos falando... Na realidade, tudo que você pensar já está escrito em quem elaborou o SUS. Se você for ler a lei do SUS, você vê, na nossa própria Constituição está escrito lá o que tem que fazer. O artigo 198 da Constituição de 88 está escrito lá: as ações de saúde devem ser executadas através de redes regionalizadas, quer dizer, delimitadas, e hierarquizadas, quer dizer, do mais simples até o mais complexo, que constituem um sistema único. Então, o sistema único, quando eu falo sistema único de saúde, não quer dizer que eu posso ir para qualquer lugar, a qualquer momento e a qualquer custo. Não, é uma região que tem que ser delimitada, as pessoas dali têm que saberem que uma existe, que a outra existe, entendeu? Quando eu preciso de um leito de UTI numa unidade básica de saúde, eu tenho que saber que aquele hospital é o hospital que tem que me dar o leito. E o hospital, por sua vez, sabe que ele é responsável por aquela unidade básica de saúde que está ali dentro daquela região. Então se constitui um sistema fechado, um colaborando com o outro e um sabendo da existência do outro. Hoje em dia as coisas estão completamente soltas. A UBS é sozinha no mundo, o hospital é sozinho no mundo, a UPA é sozinha no mundo. Se eu pego um doente que precisa de uma emergência numa UPA, eu tenho que ficar ligando para 10 hospitais, pelo amor de Deus, me dá uma vaga. Não é assim que tem que ser. Não. Teria que ter já uma vaga reservada, dimensionada, num determinado hospital para atender aquela UPA. Aí se falta, então está errado. O governo tem que pôr mais leito. Aí sim. Agora,
São Paulo, indiscutivelmente, é o centro de excelência médica do país, é um centro de referência, o próprio Hospital de Servidor é um centro de excelência sob sua gestão e gestões anteriores que trouxeram a esse sucesso. Como é que se administraria essa avalanche, esse afluxo de pessoas? Veja bem, existem coisas que só São Paulo vai fazer. Então, ele tem que continuar fazendo, mas ele tem que receber o recurso federal para isso. Entendeu? E hoje ele recebe ou não? Ele não recebe hoje. Ele não recebe? Não recebe. Então, por exemplo, eu tenho, vamos supor, Tocantins. Tocantins recebe o dinheiro para fazer atendimento de transplante de medula. Só que ele faz 20 transplantes por ano. Ele não consegue montar uma estrutura para fazer um transplante a cada 2 semanas. Então o que acontece? Vem todo mundo para São Paulo. Mas não vem com o dinheiro fica lá. Entendi. Então teria que ser feito o seguinte, olha, a pessoa tem que receber o valor do atendimento SUS e ela tem que levar para onde for. Então quem atender recebe aquele valor. E não você mandar para um lugar por habitante, como foi feito. Porque o que foi feito foi assim, prefeito, quantos habitantes o senhor tem? Eu tenho 10 mil habitantes. Então tá bom. Então, incidência de câncer de mama é 5 casos por cada 100 mil habitantes. Só vai ter 5 casos de transplante de câncer de mama esse ano. Está aqui o dinheiro, prefeito. Ele não consegue montar uma estrutura para atender aqueles 5 casos. Então, o que ele faz? Ele gasta o dinheiro em outra coisa e o paciente, quando tem que ser mandado para um grande centro, vai sair o dinheiro. Ou seja, está faltando organização do sistema. Gestão. É só gestão? É só gestão. Na minha não faltam médicos, não faltam leitos, não faltam recursos, falta gestão. Esse desafio da gestão me parece a palavra mágica em várias áreas. Eu sou muito criticado por muitas pessoas que dizem que eu não posso falar que não falta recurso. Que eu tenho que falar que tem que ter mais recursos. Mas quem conhece as finanças do Brasil federais, quem conhece os gastos públicos, sabe que não tem mais dinheiro. Então, eu costumo dizer, vamos reclamar como se tudo dependesse de mais dinheiro, mas vamos trabalhar com o dinheiro que está aí, porque a população não pode ficar esperando pelo recurso. Claro, no entanto, é verdade que várias iniciativas de êxito, de sucesso em benefício da população foram feitas com as verbas existentes. Exatamente. Sobre a sua administração, claro, que com apoio político do prefeito, do governador, me parece que foi o João Dória. Exatamente. É isso, tanto na prefeitura como no Estado. O Dória é um incentivador, ele te faz trabalhar. Ele costuma trabalhar muito, então ele te impulsiona, né? Uma das vezes eu lembro que ele estava conversando ou te empurrando às 5 horas da manhã para fazer trabalhos, é isso mesmo? Não, ele te liga às 3 da manhã, depois às 5 ele está ligando de novo. Para fazer, para buscar o resultado. Exatamente. E você é impulsionado e você entrega, né? Tem pessoas que, quando estimuladas, entregam, né? Dr. Wilson Polara, queremos agradecer muito a sua participação, te desejar pleno êxito nessa nova empreitada e temos certeza que os resultados virão como já vieram e continuarão vindo. Parabéns por tudo aquilo que já foi feito. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!